Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês que estão participando dessa minha avaliação de projeto de mestrado que eu faço no EGC, na UFSC. E o meu projeto é a elaboração de uma ontologia de domínio para auxílio, para apoio à busca de conhecimento para analistas ou qualquer pessoa que trabalhe com desenvolvimento de software para a área de RH. Bom, eu trabalhei muitos anos nesse setor, nessa área de desenvolvimento de software de recursos humanos. Em alguns momentos eu percebia que era dificultoso na entrada de um novo analista ou até mesmo os analistas que já trabalhavam na área buscar informações e conhecimento acerca desse assunto, dessa área de desenvolvimento. Eu, inclusive, na época, gravei alguns vídeos, algumas videoaulas para apoio, para ensinar quem gostaria de trabalhar na área, ou quem está iniciando a trabalhar na área, e fui vendo que isso poderia ser melhor. E além de vídeos instrutivos ali, para quem quer aprender mais sobre a área, poderia ter um local, um repositório ou informações centralizadas de conhecimento. Então, quando eu iniciei o mestrado, eu pensei em fazer algo do gênero e foi o que aconteceu no meu projeto. Então, eu inicialmente criei o que a gente chama de uma ontologia de domínio, onde, numa outra ferramenta, que não é esta que eu estou apresentando para vocês aqui, esta é o Proteger, numa outra ferramenta que é o OnToken, que é uma ferramenta desenvolvida dentro do laboratório do EGC da UFSC, essa ferramenta eu incluí todas as perguntas da nossa área. Perguntas sobre os agentes públicos, quais os provimentos, quais as vacâncias, enfim, todas as perguntas que eu achei importante serem feitas para criar, dentro da minha ontologia, uma separação, uma divisão. Inicialmente essa divisão ela é feita por todas as entidades que participam da minha ontologia, posteriormente ela é separada por classe, por propriedades dos objetos, que é onde eu faço a consulta, por propriedades de dados e os próprios indivíduos, que são os alvos da minha consulta, que são meus objetos, certo? Então a consulta dentro do Proteger, ela dá em forma de grafo. Comparando um pouco com o nosso SQL tradicional, de fazer consulta em banco de dados relacional, lá eu defino meu modelo de dados, onde eu tenho que ter minhas constraints ligadas a tabelas de uma forma um pouco mais fechada, um pouco mais não tão maleável, Existe uma série de constraints que eu tenho que respeitar. E quando se trabalha com grafo, eu simplesmente posso fazer uma determinada ligação, por exemplo, é do interesse, é uma propriedade. Um pouco mais à frente, lá nos indivíduos, eu vou perguntar. Então eu ligo todas as classes, todos os objetos que fazem parte dessa propriedade, por exemplo. Então eu tenho classes aqui como assuntos de negócio, áreas de negócios. Assuntos de negócio eu tenho assuntos de negócio como agente público, ausência, provimento. Eu tenho como clientes a área privada, a área pública, que é a área pública estadual, federal, municipal. Eu tenho meu repositório de documentos, eu tenho meus papéis, analista de sistema, de negócio, desenvolvedor. Tenho meu projeto aí de recursos humanos, financeiro, da área de direito, na área de obras, enfim. Aqui é a minha classe inicial, onde eu vou criar um conjunto de propriedades para poder ligar os componentes, e eu tenho meus indivíduos. Então, meus indivíduos são ligados a classes, por exemplo. Então, por exemplo, aqui no nosso indivíduo, curso servidor público sob nomeação. Então, esse meu objeto que eu digo, esse meu objeto que eu incluí, eu podia incluir, por exemplo, num repositório de banco de dados que suporta essa ferramenta, inclusive tem plugin para Java, eu criaria um aplicativo para incluir lá, olha, a apostila de legislação de servidor público, ela
é válida para agente público, pertence ao projeto de recursos humanos, é da abrangência do tribunal, e vou colocando essas várias informações que a minha ontologia, né, para utilizar a questão de web semântica, precisa para eu fazer essa ligação, para eu criar esses nós do grafo. Depois disso, eu tenho tudo criado, tudo montado para fazer a minha pergunta. Então, lá na minha pergunta, que é o meu objeto de consulta, que é o que eu quero mostrar para vocês avaliarem, é onde, posteriormente das informações estarem cadastradas, eu vou fazer a minha pergunta. Por exemplo, a minha primeira pergunta, eu vou fazer aqui uma consulta, onde eu traga todos os documentos de um determinado assunto. Então, executando essa minha consulta, eu tenho documento memória de reunião sobre férias, é do assunto, possui como assunto agente estagiário, possui a lei complementar do Estatuto do Funcionário Público de Palhoça, possui recondução, licença maternidade, a memória de reunião sobre exoneração fala sobre licença maternidade, lei do funcionalismo público fala sobre falecimento, então tenho vários assuntos que eu liguei. Bom, mas daí ficou muito abrangente, aí eu não consigo ter a visibilidade, então eu posso ir filtrando. Então eu vou abrir só um TXT aqui de apoio, onde eu vou pegar a próxima consulta. Próxima consulta eu já especializo mais. Então eu quero saber dos meus documentos o assunto cujo eu tenha como propriedade nomeação. Então eu venho aqui, coloco essa nova consulta, aí eu já filtrei. Então os documentos que falam sobre nomeação no repositório é memória de cálculo, de reunião sobre cálculo de folha, apostila de legislação, apostila de um curso de departamento pessoal, lei complementar e assim por diante. Posso especializar um pouco mais, onde, por exemplo, eu vou trazer o caminho. Então, onde está esse documento? Que é uma coisa muito importante. Eu saber onde ele está. Então, o documento sobre memória de reunião sobre cálculo, ele está na intranet, lá dentro dos sistemas da administrativa, GRH, docs internos. Então, já sei que tem esse caminho. Futuramente, poderia ter um plugin em Java, onde eu fizesse essa consulta e eu já clicasse nesse documento e ele abrisse diretamente, né? Como o nosso objeto aqui é fazer a consulta para ver se essa consulta é de apoio, não temos ainda essa ferramenta. Depois eu quero ir além. Eu quero procurar todos os documentos que possuem determinado caminho, que possuem como interessado analista de sistema de recursos humanos, assunto de emissão e como informação legislação pública federal. Então eu coloco aqui na minha ferramenta e faço a pesquisa. E venho aqui, sobre demissão, interessado, analista de sistema de recursos humanos, legislação federal, eu tenho esses documentos com esses caminhos. Então eu vou refinando a minha pesquisa, eu consigo encontrar as minhas informações da minha área de recursos humanos e o local onde essas informações estão. E para não demonstrar somente documentos, só repositório de documentos, não, eu posso ir um pouco mais além e trabalhar com regras. Eu posso criar regras, por exemplo. Então, uma determinada regra, onde eu tenha, é uma regra válida para beneficiário, por exemplo. E qual o conteúdo dela? Eu venho aqui e faço essa pesquisa. E eu tenho aqui como beneficiário, magistrado, terceirizado, pensionista. Eu tenho como regra de ascensão. Qual a regra de ascensão? Poderá ascender no próximo cargo somente o servidor. Qual a outra regra de ascensão para servidor público? De cima era para magistrado. Poderá ascender ao próximo cargo somente o servidor que ocupa cargo efetivo, né? Então eu posso criar várias regras, não querendo ser aqui um Enterprise Architect, por exemplo, mas regras básicas, regras do dia a dia, usuais, eu posso estar criando aqui nessa minha ontologia para uma breve pesquisa e um apoio. Como eu gravo essa minha ferramenta gratuita e os vídeos são somente de 10 minutos, ele está terminando. Eu vou partir daqui a pouco aí para o próximo vídeo. Obrigado.